A cultura é um conjunto de valores e comportamentos que as pessoas adotam não porque têm que adotar, mas porque querem. E é com essa frase do Simon Sinek que a gente começa o 7º episódio do AplyxCast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AplyxCast. É um prazer receber vocês novamente. Aqui quem fala é Felipe Montenegro e hoje a gente tem um podcast especial. Hoje a gente não vai falar tanto sobre investimento, sobre finanças, sobre patrimônio. A gente quer falar de uma outra coisa que é muito interessante e que a gente valoriza demais aqui na Aplyx, que é de cultura. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe ninguém menos do que quem carrega a cultura da Aplyx, não só como pessoa, mas como profissional também, que é o Gustavo Cerqueira. O Gustavo hoje é head da parte de expansão da Aplyx e, além disso, também é diretor de gente e gestão da Aplyx, que cuida dessa parte toda de cultura, de cuidados com os nossos colaboradores. Gustavo, seja muito bem-vindo ao nosso AplyxCast. É um prazer ter você aqui. Ainda bem que a gente conseguiu bater essa agenda. Agora está lá em São Paulo, né? Acho que a gente pode começar falando sobre isso. Boa. Agora a gente tem escritório em São Paulo. A Aplyx agora está em São Paulo também. Isso aí. É muito raro acontecer isso, né? Um escritório do Nordeste fazer esse movimento de ir para o centro econômico do país. Normalmente é o contrário, né? Uhum. Mas a gente fez isso. Me conta um pouco de como é que está sendo essa empreitada lá em São Paulo. Boa, legal. Bem, primeiro é uma responsabilidade muito grande estar aqui, né? Depois de tanta gente boa que passou por aqui, o Igor, o Haroldo, o Yuri e outras pessoas, assim, a gente... eu tô aqui para falar um pouquinho de uma coisa que é um pouco diferente daquilo que talvez as pessoas nos conheçam, né? As pessoas acho que conhecem muito a Aplyx como um escritório que lida ali com investimentos, com números, né? Exato. Com patrimônio, e aqui a gente vem falar sobre uma coisa que pra gente é tão importante quanto, que é a parte de cultura, né? Parte dos nossos rituais e tudo isso. Exatamente. A gente teve um pouquinho dessa conversa com o Felipe, né? Para contar um pouco da história da Aplyx, de como é que o mercado vem evoluindo, mas eu acho que faz muito sentido a gente contar também da cultura. E não só da Aplyx, mas de como é que a importância de uma cultura empresarial, como isso reflete não só em quem trabalha aqui dentro, mas também nos nossos clientes. No atendimento que a gente traz para ele e na missão que a gente quer chegar. Perfeito. Não, legal. Também só voltando aí a tua provocação, né? Assim, a gente entendeu, né, que a gente fez um trabalho muito forte de cultura e a gente foi para São Paulo porque a gente tem dois principais pilares para a nossa expansão em São Paulo, né? Um é o nosso modelo de negócio, né? Que é um modelo de negócio diferente, é um modelo de negócio onde a gente realmente consegue atender o cliente de uma maneira muito mais ampla, né? E também a nossa cultura, né? Que é uma parte que nos diferencia em relação a outras empresas, a outros escritórios. A gente é muito procurado também por por profissionais, né? Querendo nos conhecer, querendo trabalhar aqui. Isso é uma coisa que a gente fica bastante feliz, né? Então, é uma empreitada que é desafiadora, lógico. A gente está no maior centro financeiro, maior cidade das Américas, né? Então, é muita gente boa, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, né? Porque a gente consegue colocar à prova aquilo que a gente vem construindo, né? E vem conseguindo mostrar diferencial mesmo para uma cidade como São Paulo. Então isso é uma coisa que eu acho que nos engrandece bastante. Massa, é muito bom, cara. E realmente é uma empreitada, né? A gente sabe a dificuldade que é a gente ir lá brigar com grandes instituições financeiras, não brigar no sentido, mas de estar lá no meio dessas gigantes do mercado financeiro, mas a gente está lá com esse diferencial. Boa, é isso. E eu queria que tu contasse uma história que eu acho muito legal, que exemplifica muito da cultura da Aplyx, que é como é que você entrou na Aplyx? Legal. Essa é uma história curiosa. Eu
eu desde sempre quis trabalhar no mercado financeiro, né? Eu sempre quis fazer economia, sempre gostei muito de economia, desde a época de colégio eu já sabia que ia fazer economia. Uhum. Isso foi até um ponto de dificuldade, porque eu não queria estudar para biologia, nem física, nem química, né? Mas eu tinha muita certeza que queria fazer, né? E aí eu fui atrás, né? Estudei, não sabia exatamente o que eu queria fazer. Economia é uma área bem ampla, né? Você pode trabalhar em diversos setores, você pode trabalhar no mercado financeiro, setor público, você pode trabalhar com pesquisa, você pode trabalhar com muitas coisas, né? E aí, na época, um amigo do meu pai, ele investia na bolsa, né? Era uma época, isso em 2008, 2007, por aí. Era uma época em que o mercado financeiro no Brasil era engatinhando, né? Uhum. Hoje a gente tem mais de 1 milhão de CPFs na época, na bolsa, né? Na época deveria ter 100, 200 mil. Posso estar falando algum número errado aqui, mas era um valor... A discrepância, né? Bem menor, né? Então era até raro, né? Encontrar alguém que investisse em bolsa. E aí ele investia, deu o caminho das pedras ali para abrir conta numa corretora. Eu abri conta na corretora, mas nem investi. Uhum. Eu fazia um simulador de bolsa chamado Folha Invest. E aí eu ficava... Era um simulador, né, de bolsa. Eu ficava tarde ali jogando, né, um jogo de ações. Uhum. Né? E aí eu comecei a criar muito gosto por esse mercado, né? Fui fazer outras coisas. Tava ali na faculdade de economia, fui fazer intercâmbio, voltei, trabalhei em outros locais. E aí eu decidi que queria realmente entrar no mercado financeiro e no mercado de investimentos, que era uma coisa que me dava muito brilho nos olhos, né? E aí eu queria saber como que era a maneira mais fácil de eu, né, conseguir uma vaga no mercado de investimentos, e eu descobri a prova da Ancor, né, que era a prova de agente autônomo de investimento. Eu fui atrás de fazer a prova, fiz, passei. E aí na época eu estudava eu estava na UFC e na Unifor, na Universidade de Fortaleza e na Universidade Federal do Ceará. E na Unifor eu fazia uma cadeira com o Alberto, que é um dos sócios fundadores aqui na Aplix, né? Nosso sócio aqui. E aí eu fazia uma cadeira com ele, passei na prova, e aí eu virei pra ele e falei assim: Alberto, eu passei na prova, né? Fiz a prova da Ancor, passei. E tem vaga lá pra mim? Né? Aí ele virou assim, ele ficou meio assustado. Não era muito comum chegar uma pessoa pra ele dizendo que passou na prova da Ancor, até mesmo porque ninguém conhecia a prova da Ancor. Não sabia nem o que era, né? E aí ele... Cara, não sei, vou ver. E aí eu te falo, né? E aí depois ele falou comigo: a gente tá fazendo um processo seletivo, né? Pra estagiário lá na Aplix. Tá bom, beleza, vou fazer. Me inscrevi, fui fazer, fiz uma redação. Aí eu fiz várias entrevistas, né? Conversei com todo mundo mais de uma vez. Eram várias perguntas até difíceis de responder. E aí depois de um tempo eu descobri que eu era, na verdade, o único candidato do processo seletivo. Então eu desbanquei a concorrência. Conseguiu ganhar de todo mundo, ficou em primeiro lugar. Exatamente, fiquei em primeiro lugar no processo. Depois o Felipe me falou, falei: cara, na verdade, a gente ia te contratar, era só pra gente não contratar assim, né? Tinha que fazer um processo. Tem que ter um negócio organizado. Tinha que fazer um processo, então a gente foi fazer o processo, mas na verdade você era o que a gente sabia que ia entrar. Mas isso foi bem no começo da Aplix, né? Isso foi... Que ano que você entrou? Isso foi em 2012. 2012. Então a Aplix estava com 2 anos. Para quem não sabe, a Aplix foi fundada em 2010, né? Isso. Então tava com 2 anos, tava engatinhando com 2 anos, ali. Era uma empresa bem diferente do que é hoje. Que massa, velho. E aí hoje foi alçando, foi crescendo e estruturando, inclusive estruturando a área de gente de gestão, né? Perfeito. E aí hoje agora é diretor e fazendo expansão da Aplix. Acho que isso fala muito da Aplix, de como é a Aplix. A gente busca pessoas para agregar, pessoas que querem crescer com a empresa, que comprem a ideia da empresa e que podem chegar até a diretoria. No processo seletivo, uma das coisas que mais me marcou é que todos falavam, né, assim, principalmente o Alberto e o Felipe,
eles deixaram muito claro, a gente não contrata e a gente não quer estagiário, a gente quer potencial sócio, né? E isso sempre ficou na minha cabeça. Eu levei isso bastante a sério, né? E eu entrei Cara, eu trocava resma de papel, trocava o garrafão d'água ali, né? Fazia aqui o almoxarifado, recepcionava cliente. Nossa. Então eu fazia um pouco de tudo, né? E o que eu queria era gerar valor para a empresa, né? O que eu queria, acho que eu sempre tive um senso de pertencimento muito forte aqui dentro da Aplix, isso por causa da cultura que já existia, na verdade, né? É porque a cultura era um pouco tácita, né? Eu costumo dizer muito isso, assim, a cultura já existia, mas ela não estava escrita, né? E aí eu fui crescendo, né, depois de estagiário eu me tornei assessor, e aí eu fui tendo ali uma carteira de clientes, fui crescendo a carteira de clientes, e aí eu fui pegando responsabilidades, né? E me reinventando, né? Me reencontrando aqui dentro da empresa até chegar onde eu tendo resultado, né? Não só essa parte de comprar ideia, de tentar, mas você teve um desenvolvimento muito grande nessa parte de assessoria, chegou a ser o terceiro maior carteira da empresa. E hoje está aí mostrando, e inclusive já fazendo a passagem dos clientes para ter outros assessores que também são altamente qualificados para tocar os clientes, você poder buscar mais gente. Perfeito, esse que é o seu trabalho hoje em dia, trazer mais gente boa para cá para dentro, mais sócios. Exatamente, acho que a ideia é perpetuar essa cultura, essa ideia, né? Pô, que massa, velho. É muito legal ver essa construção que você fez dentro da empresa, e isso dá espaço e demonstra para quem tá entrando que é possível. Claro. Dá pra acontecer isso. Não, aí eu fui assim, eu costumo dizer que eu fui o primeiro exemplo, né? Porque tô aí há 9 anos, né? Na Aplix. Entrei numa época que era uma empresa muito, muito menor do que é hoje, né? Tinham 4 pessoas contando comigo. Como dizem aqui no Ceará, né? Quando eu entrei ainda era tudo mato. Era tudo mato, exato. E aí eu fui, né, crescendo e fazendo meu caminho aqui dentro, mas assim, a gente já tem outros exemplos aqui dentro também, né, de pessoas que estão com a gente, que estão hoje na partnership, né, então assim, eu fui ali o primeiro exemplo, mas não sou o único exemplo, assim, outras pessoas também fizeram. Exato. Não é uma coisa que ficou no passado, né, continua acontecendo. Né? Exato, exatamente. Eu acho legal por conta da trajetória, porque vai do estagiário ao diretor. Exato. Isso é muito legal. Você passou por todas as fases. Exatamente. Cara, e aí, beleza. Você topou entrar na Aplix, você falou que a cultura já existia. Acho que isso é uma coisa que vem muito da fundação da Aplix. A ideia que o Felipe e o Alberto tiveram ali na hora de fundar a Aplix foi muito disso, de trazer benefícios para o cliente, trazer uma coisa mais ética, uma coisa mais alinhada com os interesses do cliente. E eu queria que você me falasse um pouco, aí eu puxo até a frase do podcast foi do Simon Sinek, e ele tem um livro, e eu vou a minha pergunta para você é o nome do livro. Comece pelo porquê. Legal. Eu trabalhei, antes de entrar na Aplix, né, eu passei acho que 1 ou 2 meses numa empresa que a história é até parecida com a história da Aplix, né? Assim, a Aplix nasceu de uma visão nova, né, sobre como é que poderia gerar mais valor para o cliente e para os colaboradores, né? E eu também percebi num trabalho anterior o que não fazer, né? Eu trabalhava com crédito consignado. E o trabalho era muito assim de convencer pessoas que muitas vezes nem precisavam a fazer um crédito consignado, ou seja, pegar dívida. Não que crédito consignado seja ruim, nada disso. Mas se for necessário para a pessoa, Se for necessário, exato. Então, eu vi que não existia uma preocupação para saber se aquilo ali era realmente benéfico para a vida financeira, né, da pessoa. E aí eu percebi isso, eu falei assim, não, isso aqui não é onde eu quero ficar, não é o que eu quero fazer. O que eu quero fazer é realmente entender aquilo que é bom para a vida das pessoas, né? É gerar
essa qualidade de vida, esse bem-estar para as pessoas, né? E realmente fazer com que as pessoas se sintam melhores, né? Através do meu aconselhamento, daquilo que eu tô colocando como solução para elas, né? E quando eu entrei aqui na Aplix, eu acho que eu vi muito exemplo disso, sabe? Eu acho que uma das coisas assim, que mais me marcou no meu começo aqui na Aplix é que todo produto, assim, absolutamente todo produto de investimento que surgia na plataforma, né, na plataforma que a gente utiliza, quando era novidade, né, se fazia muita campanha, tinha aquele hype, né, em relação ao produto. E a gente era muito cético, muito racional em entender se aquele produto era ou não interessante para o cliente. Então, muitas vezes existia até uma campanha de comissionamento, existia uma coisa, um apelo, né, para uma remuneração maior. E o que eu via, na verdade, é que, não, calma aí, primeiro vamos ver se isso aqui é realmente interessante para o cliente. E se não for, a gente não vai fazer. Então, eu acho que isso é exemplo, né? Isso fica. E eu vi que não era só uma questão de dizer, até mesmo porque naquela época a cultura não estava escrita ainda, né? Então, na verdade, a cultura nem estava escrita, a gente nem dizia que essa era a nossa missão, mas a gente já vivia a missão na prática. Exato. E aí eu percebi que eu realmente estava num local onde os sócios fundadores, né, onde a cultura da empresa já direcionava ali para uma ideia de que a gente tinha que olhar para o interesse do cliente em primeiro lugar, né? Massa. E aí, com isso, a gente vai transformando essa cultura da Aplix, construindo, e a gente chegou na construção dos nossos valores. E aí eu queria ouvir um pouco de você, de cada valor desse da Aplix, qual é o sentimento que você tem, o que você acha que representa. Primeiro eu vou falar todos os valores. Para quem não sabe, os valores da Aplix são integridade, humildade, responsabilidade, transparência, resiliência e pertencimento. Inclusive, você falou já de pertencimento. Me fala um pouco, o que representa integridade para você, Gustavo? Eu vou, antes de responder a tua pergunta, eu vou até voltar um pouquinho, porque isso é uma história interessante. Quando a gente desenhou a parte de missão, visão e valores, né? A gente fez a missão, né? A gente escreveu a nossa missão, que na verdade estava muito claro pra gente. A gente era levar qualidade de vida e bem-estar através de decisões patrimoniais para os clientes. Isso sempre foi a nossa missão. Mas quando a gente fez os valores, a gente chegou até a escrever alguns valores, mas a gente pensou assim, bem, não adianta eu colocar os meus valores, ou colocar os valores da empresa, impor os valores da empresa para as pessoas que estão aqui dentro comigo há tanto tempo. Eu preciso ouvir delas. Eu preciso que elas construam isso comigo, né? A gente está desenhando o processo de valores e eu preciso construir isso com as pessoas. E eu acho que isso mostra um pouco da nossa cultura de ouvir as pessoas, né? Do nosso jeito de realmente envolver todo mundo. E a gente fez um evento, na época a gente deveria ter perto de 30 pessoas, mais ou menos. Posso estar enganado aqui em relação ao número, mas acho que era por aí. A gente levou para uma sala, foi uma noite. Foram algumas horas ali, a gente fez um processo de filtro, né? Onde as pessoas colocavam os seus valores, né? E os valores que elas acreditavam que eram importantes para a empresa, que a empresa não podia abrir mão. E aí a gente chegou nesses 6 valores, né? Então a forma como a gente chegou nesses 6 valores, acho que mostra também um pouco da nossa cultura, né? Muito massa, esse processo, eu lembro, eu participei, foi incrível. Foi bem legal. E aí, assim, o primeiro valor, integridade, né? Eu acho que representa pra gente. Integridade significa, assim, você ser inteiro, né? Então, eu acho que representa pra gente você agir de uma maneira íntegra com o outro e com si mesmo, né? O que isso quer dizer? Você tem que levar pro outro aquilo que, de fato, é o certo, né? E você tem que agir consigo mesmo para fazer aquilo que você se comprometeu a fazer com você mesmo, né? Então, além de você se comprometer e realmente fazer aquilo que você combinou com as outras pessoas, ou seja, agir de forma íntegra, agir de maneira honesta, né? É você ser assim consigo mesmo, é dar o máximo de si, né? É estar ali realmente sendo
dando tudo aquilo que você pode, né? Eu acho que esse primeiro valor, ele representa muito isso. É você ser inteiro com você mesmo e com o outro, né? Massa. Vamos pro segundo valor agora. Eu quero que você me diga o que representa humildade para você. Eu até vou... Não é nem para mim, na verdade é pra empresa, né? Assim, exato, mas porque as você pessoas... também, porque você faz parte da empresa. Isso que... É como se você fizesse o contrário, perguntasse para mim. Eu também faço parte da empresa. Então, e eu acho que a gente vai ter visão muito parecida. Vai ser o do pertencimento, vai falar sobre isso. Acho que a gente vai ter visão muito parecida, porque a gente construiu, inclusive, isso junto e o que eu aprendi, né, quando a gente debateu sobre esses valores, assim, humildade é você realmente pensar que pode sempre melhorar um pouco mais, né? E você também, acho que um ponto importante de humildade é você colocar o outro para cima também, né? É você não querer querer que sua opinião prevaleça por causa de ego, né? Ou querer ou querer boicotar muitas vezes. Isso acontece muito no meio empresarial. Sim. Né? Você querer boicotar a ideia do outro, a iniciativa do outro, porque não foi você que deu aquela ideia ou porque você foi uma ideia vencida. Né? Então, acho que humildade aqui pra gente cara, se você tem uma ideia melhor que a minha, eu preciso ser humilde e, cara, né, você venceu no argumento e eu vou te ajudar e vou contribuir o máximo que eu puder. Eu tenho que ser íntegro, né, a fazer o máximo para que a gente né, para que a gente tenha sucesso e que seja melhor para a empresa, né? Massa. Responsabilidade. O que é responsabilidade? Esse aí é uma parte bem legal. Eu acho que a gente aprendeu muito sobre responsabilidade no livro do Book Club, né? O Responsabilidade Extrema. Exato. A gente vai falar sobre o Book Club, eu acho, ainda, né? Vai tentar aqui. Legal. Vamos conversar sobre isso. Responsabilidade, eu acho que, em primeiro lugar, a gente... Não é, pra gente é mais profundo do que aquele conceito de fazer o que tem que ser feito, né? Ou de cumprir o horário, ou de fazer isso que é o básico, né? Isso muitas vezes eu digo que é até ser íntegro, né? Não é nem ser responsável, é você ser íntegro. Mas é você não jogar culpa no outro. Eu acho que é a principal parte da responsabilidade, é você ter autorresponsabilidade, você se colocar como o dono da situação, né? Então, se alguma coisa não tá do jeito que você achava que deveria estar, ou você não está entregando o resultado que você achava que deveria entregar, isso não é culpa do mercado, não é culpa do cliente, não é culpa do... Isso é uma responsabilidade sua. Você tem controle sobre a situação, né? Então você tem que assumir isso. Então a responsabilidade pra gente é muito isso, assim, é você realmente estar no controle da situação e não ficar apontando para terceiros, né? É você colocar para si a responsabilidade. Inclusive fica a dica aí para todo mundo, cara. O livro é fenomenal. Responsabilidade Extrema. Bom, muito bom. Muito bom mesmo. E vamos para transparência. Esse é um que, inclusive, eu lembro no trabalho lá de valores, no evento, foi um que, inclusive, quem defendeu muito foi o nosso CEO, Sim. o Felipe Ronce. Porque ele disse, esse tem que estar. Para mim, é essencial. Eu falo defendeu porque era realmente um debate, né? Para quem não sabe, não participou, até quem já tá na Plix e não participou disso, era um debate. A gente ia debatendo até todo mundo entrar num consenso que esses eram os valores. Isso aí eu lembro também que foi um debate e a gente... acabou todo mundo concordando, né? Que transparência eu acho assim, muitas coisas se conquistam através da transparência, né? Então a gente procura ser o máximo transparente possível e transparência cara, assim, a gente precisa fazer com que as pessoas nos entendam, nos compreendam. Eu preciso poder dizer pra ti o que eu... como que eu me senti em determinada atitude, ou se eu quero te passar um feedback. A gente precisa ser transparente. Como o próprio Felipe fala, né? Assim, eu não tô na tua cabeça, né? Então eu preciso entender, você precisa me falar, né? E eu acho que esse valor é muito importante aqui pra gente, porque a gente age
com o cliente, para dar transparência para o cliente. Até o nosso modelo de negócio, ele está sendo todo voltado para isso, para dar transparência para o cliente, né? E também com as pessoas que trabalham com a gente. A gente precisa ser transparente, mostrar para eles como é que estão os números, como é que estão os resultados, mostrar o que a gente está sentindo, o que está legal, o que não está legal. Para as pessoas que a gente contrata, a gente é bastante transparente. Então, a gente não está aqui para vender sonho, vender uma coisa irreal. A gente está para dar transparência sobre o que é realidade, né? E eu acho que a gente conquista muito com isso, né? Então, transparência é uma coisa que pra gente também é fundamental. A gente não abre mão disso, né? E eu acho legal, assim, eu sempre faço uma pesquisa antes do podcast para escolher a frase, né? Nesse podcast eu já sabia de quem ia ser a frase, só não sabia qual era, que era do Simon Sinek. Mas aí uma das frases que eu não me lembro exatamente agora, mas ele falou, a confiança, gerar confiança é você ser você mesmo vulnerável, ser transparente. Exatamente, é isso. É isso que gera confiança. É isso. Mesmo que possa gerar uma dificuldade, um problema, você está sendo transparente. Isso gera confiança. A pessoa vai confiar. Cara, então beleza. Eu sei que em qualquer instância esse cara vai ser transparente comigo, então eu posso confiar. Eu acho que assim, você tocou num ponto essencial. Na verdade, a transparência ela é um processo, né? É uma forma da gente conquistar a confiança das pessoas. E a confiança é isso. É momento de vulnerabilidade que você testa a confiança, né? Exato. Por isso que nos treinamentos militares, etc., né? Os companheiros ali de combate têm um que confiar no outro e eles precisam ganhar esse processo de confiança no momento de vulnerabilidade, né? Exatamente. Então, isso aí é um ponto muito importante pra gente também. Show. Resiliência. Resiliência até... Eu lembro até que foi a gente teve até uma discussão se era resiliência ou antifragilidade, né? Que pode ser... Acho que as duas são boas, né? Mas acho que é a capacidade que a gente tem de, mesmo na porrada, né? Mesmo nos momentos de adversidade, a gente voltar para o nosso estado natural, né? A gente voltar ali cara, recebi porrada, mas tô voltando. Tô sempre conseguindo crescer, né? Tô sempre conseguindo voltar para erguer a cabeça e conquistar mais coisas. A gente tá no mercado que muitas vezes a gente precisa ter resiliência, né? O mercado brasileiro é um mercado difícil, não é um mercado fácil, não é para amador, né? É um mercado super dinâmico e, cara, muitas vezes o mercado ele vai nos proporcionar coisas, né? Ou até no nosso processo comercial a gente vai levar não e a gente precisa absorver isso, né? E voltar rapidamente ao nosso estado natural para ir sempre na próxima, sempre conquistando novos... sempre tendo novas conquistas, né? E ali voltando ao nosso estado natural, né? Massa. E o último, mas não menos importante, valor da Aplix, o pertencimento. Isso aí pra gente é fundamental, assim, a gente se cobra, inclusive, né? Acho legal isso, assim, aqui na Aplix, a gente se cobra por esses valores, né? Então a gente fala, isso aí você tá tendo pertencimento, não tá tendo pertencimento, né? Desde não lavar a louça até a coisa maior, a gente fala, tem que ter pertencimento, né? Eu acho que pertencimento é você levar, né, tudo na empresa, desde o mínimo detalhe, desde do copo que a gente deixa aqui na sala e que a gente precisa levar para tirar, porque pode entrar um cliente aqui, né, pode entrar uma outra pessoa aqui, até a coisa mais importante, até uma decisão fundamental para a empresa, a gente precisa levar como uma coisa nossa, né? Afinal de contas, nós fazemos a Aplix. Então, a Aplix é parte minha, parte sua, parte de cada uma das pessoas que estão aqui. Então, a gente preza muito por isso, que todo mundo haja com pertencimento, porque, de fato, elas pertencem, né, a um conjunto, né, que faz a empresa ser o que ela é. Eu gosto de dizer que o pertencimento eu levo muito também com a questão de
não sinta só que a Aplix pertence a você, mas também que você pertence à Aplix. Exatamente. Sinta-se pertencente. Você é pertencente a um todo, né? Porque é como você falou, a Aplix não é isso aqui, não é essa mesa, não é essa TV, não, são as pessoas que constroem isso. É isso aí. Falamos dos valores, eu queria falar um pouco sobre os rituais, as dinâmicas que a gente tem aqui na Aplix. Eu acho que tem muita coisa legal que a gente faz, muito evento legal que a gente faz. Eu queria que você contasse um pouco de onde veio essas ideias de eventos e o que eles representam pra gente. Eu queria começar com nada menos do que o Aplix Day One. Legal. O Aplix Day One foi um momento que a gente idealizou, né, para ser um momento onde as pessoas... É como se fosse o primeiro dia, né? Como se fosse um banho de loja sobre a cultura, sobre a história. Para que as pessoas... A gente fala muito aqui na Aplix que o seu futuro tem história, né? E que a gente precisa participar da história das pessoas. Então a gente sentiu que precisava fazer com que as pessoas conhecessem a nossa história, né? Que todo mundo que está aqui dentro conhecesse desde lá do início. O que aconteceu, como é que a Aplix surgiu, o que a gente passou, e conhecesse tudo, né? Realmente todos os pormenores aqui da empresa. Então é um momento onde a gente, para todo mundo que entra na empresa, passa pelo processo de onboard, né? Pelo processo de conhecimento das áreas, né? Pelos processos operacionais, e aí culmina nesse evento, né? Que é o Aplix Day One, que é o momento com o CEO, onde ele vai falar toda a história da empresa e a pessoa vai entender realmente por tudo que a Aplix passou durante 13 anos. Né? É legal porque ele é um evento que traz muito, até representando nossos valores, né? Dessa transparência, isso. Da resiliência que muitas vezes todos nós tivemos que passar, como você falou. O mercado financeiro é um mercado complicado, volátil. E, cara, é fenomenal. É fenomenal. Eu fiquei muito feliz no primeiro dia de ter participado do Aplix Day One. Depois do Aplix Day One, a gente tem o Aplix Team Day, que é o evento do time, né? Exato. O Team Day é um evento bem bacana, a gente faz anualmente. A gente quer fazer até semestralmente aí. No futuro, se Deus quiser, a gente consegue fazer de forma semestral, mas a gente faz atualmente anualmente, sempre no fim do ano. E é um evento que traduz também um pouco da nossa transparência, né? Porque todos os líderes de área, né? Eles fazem uma retrospectiva do que aconteceu no ano, né? Então, falam em números, o que aconteceu desde o início do ano até o final do ano, quais foram as conquistas, o que não deu certo, o que deu certo, tudo isso. E é um momento também onde a gente premia as pessoas, né? A gente faz ali, dá o kit de boas-vindas para as pessoas que entram na partnership, né? Então, acho que eu costumo dizer, né? É um evento que tem chuva de papel picado e todo mundo confraterniza, todo mundo fica ali o dia inteiro junto. Então, é um evento bem bacana. Mas acho que justamente para isso, para a gente celebrar, né, as conquistas e para a gente dar transparência também do que aconteceu ao longo do ano. Legal. E aí, esse é um evento que a gente faz muito com o time, né? Mas aí tem outro que é para agregar mais, que é o Aplix Family Day. Esse a gente pensou numa forma de... Assim, uma das coisas que a gente quer e tem como pilar na nossa parte de gestão de pessoas é realmente trazer uma cultura onde as pessoas elas criam uma amizade, né? E não só amigos aqui dentro de trabalho, mas amigos na vida pessoal, né? Então a gente sentia que precisava envolver também as famílias, engajar as famílias das pessoas que trabalham com a gente, né? E aí a gente fez um evento onde as pessoas levaram suas famílias, e aí algumas pessoas levaram os pais, algumas pessoas levaram os filhos, levaram o cachorro, enfim, foram levando ali quem era importante para elas, né? Para um momento de confraternização. Para unir, foi legal demais. Tem até uma brincadeira que a gente faz com as crianças, né? Para eles
fazerem a lojinha deles. Foi ali, uma barraquinha, uma vendinha. Uma vendinha de comida e tal. Teve criança que levou pão de queijo, criança que levou pipoca, e a gente comprava, né, o produto deles, a gente deu um cofrinho para cada criança, né? Colocou o dinheirinho lá, depois elas compraram o brinquedo com o valor arrecadado, foi bem bacana. Teve uns que já estavam investindo. Já estavam investindo. Investir o dinheiro. Exatamente. E aí teve apresentação de circo, teve, enfim, várias atividades, né? A gente fez um parque aqui em Fortaleza. E foi bem bacana, foi um momento de muita união, assim, entre os familiares, né? Das pessoas, né? Muito massa. Aí, volta de um assunto que você falou, né? Que é o nosso Aplix Book Club. Que é o nosso clube do livro que... a gente já falou de alguns livros, né, que a gente leu. A gente já leu Responsabilidade Extrema, a gente já leu A Regra é Não Ter Regra, Avalie o que Importa, o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Negocie como se sua vida dependesse disso. E o que é o Book Club? Como é que vocês veem essa visão do Book Club como cultura? O Book Club nasceu, até foi uma iniciativa... que quem nos deu a ideia foi o pessoal da Impulsionar, que foi, até citando eles aqui, até agradecendo, porque eles nos ajudaram muito nesse processo de formação de cultura, né, de desenvolvimento de gestão de pessoas. A gente sentia que precisava de uma iniciativa para desenvolver liderança. E aí elas vieram com a ideia de fazer um book club, né, da gente aprender liderança através de livros. Porque é melhor do que... Acho que você vai até concordar comigo, melhor do que a gente fazer um workshop, uma palestra ali de 2 horas sobre um tema específico, a gente aprende com um livro de liderança do Simon Sinek, né? Se aprofunda muito mais. A gente tem ali as maiores cabeças, né, pensantes do mundo, e a gente aprende através de livros. Então elas vieram com a ideia de desenvolver liderança através do livro. No começo era algo restrito para a diretoria, né? Para o desenvolvimento da liderança ali da diretoria. Então, os primeiros livros foram ali 4 pessoas, né? Os 4 da diretoria. E aí depois a gente pensou que isso deveria ser um processo de desenvolvimento, né? Onde a gente pudesse abrir para a empresa inteira. Então, a empresa inteira hoje participa do Book Club, né? A gente tem a inscrição e hoje já é um processo super formalizado, né? Tem ali data, acontece certinho, toda semana, quarta-feira às 9 da manhã, a gente tá ali, tem o capítulo pré-determinado, tem a inscrição, né, na plataforma, tem tudo. E é bem legal, a gente aprendeu muito com isso, e muitas das coisas que a gente implementa aqui dentro da Aplix, a gente aprendeu através de livros. Com certeza. Então, uma coisa que eu acho muito legal do Book Club também é a oportunidade que a gente tem de... Diferente de outros eventos que a gente está confraternizando, no Book Club a gente está aprendendo junto com a equipe, e o mais legal é com outros setores. Isso aí. Que na verdade eu só tenho, às vezes, uma pessoa de um setor só tem contato com outro trabalhando. Ou confraternizando. É isso aí. Mas aí... E tem setores que nem se comunicam. Trabalhando, até confraternizam, mas não trabalham em conjunto. E no Book Club é a oportunidade para cada um dar a sua opinião, trazer um pouco da sua vivência, de como é que o seu setor vê isso. Perfeito, é uma forma de integrar, né? De fazer essa integração entre as áreas, entre as pessoas, né? Então é uma coisa que a gente... É uma das nossas principais iniciativas e, assim, todo mundo gosta bastante de participar. Acho que quase todo mundo já participou pelo menos de algum livro, né? E com certeza aprendeu bastante. E é muito legal porque a gente tem vários exemplos de pessoas que não liam. Eu ia falar isso agora. E conseguiram, através do Book Club, passar a ter esse hábito, né? Eu ia falar isso agora. Eu era um cara que não lia. Eu acho que eu sempre fui muito de ver vídeo, audiolivro e tal, mas ler mesmo era muito difícil para mim. E depois que eu comecei a participar do Book Club, não só os do Book Club, como outros eu comecei a ler. Eu acho que ano passado eu li uma faixa... Se botasse que eu lia mais ou menos uns 2 livros por ano. No ano passado eu li, eu acho que foram 17. Porra, muito bom. Legal. A diferença é só um pouquinho grande, né? Bem discrepante. E com certeza o Book Club contribuiu para isso. Com certeza.
Legal. Porque incentivou também, né? Gera prática e isso acontece não só comigo. Outro que fala muito desse exemplo é o Felipe Ronce, nosso CEO. Ele falou já isso diversas vezes no Book Club de como evoluiu ele no hábito da leitura. A Julie, que tá à frente disso também, ela fala muito, né? Ela não lia e hoje ela tá à frente do Book Club, né? Ela ali tá no comitê do Book Club, mas geralmente a Julie tá ali na frente total do comitê. Tá ali organizando, tá fazendo tudo, é bem legal. Além disso, a gente tem uma prática que eu acho fenomenal, é uma prática que pouquíssimas empresas têm isso e deveriam ter mais, que é a prática da one-on-one. Fala um pouco pra gente o que é one-on-one, como funciona, os benefícios. O one-on-one é uma reunião de alinhamento entre líder e liderado. A gente costuma dizer até que o liderado tem que falar mais do que o líder, né? Não é uma reunião onde o líder coloca ou impõe coisas para o liderado, né? É uma reunião onde o líder vai tentar buscar, né, do liderado quais são as dificuldades que está tendo no trabalho, quais são as dificuldades na vida pessoal. Isso é uma coisa importante para a gente precisa entender, né, ou se está passando por alguma coisa que de repente a gente precisa saber para conseguir lidar com isso. Quais são, como que o líder pode pegar feedback também, né? Como é que ele pode melhorar no processo de liderança. Então, ele precisa pedir feedback para o liderado. Então, isso é uma coisa que a gente leva muito a sério. Aqui ou se faz semanalmente ou quinzenalmente, né? Depende um pouco ali de cada situação, mas no máximo quinzenalmente. E aí, a gente tem pauta para isso, a gente tem um sistema aqui dentro, né, de gestão de pessoas, onde a gente tem um módulo de one-on-one, e ali tanto o líder quanto o liderado podem colocar suas pautas, né, escreve ali como se fosse uma ata de reunião, né, sai ali algumas tarefas também, dependendo da one-on-one, é marcado como feito e já marca para outra semana, né, ou para 15 dias depois. E é bem legal porque na one-on-one a gente consegue identificar rapidamente quais são as mudanças de rota que a gente precisa traçar. Então, com os meus liderados, eu consigo entender, né, o que está se passando pela cabeça deles, quais são as dificuldades, para eu rapidamente conseguir ajudar. Né? Porque se eu não tiver esse acompanhamento, essa reunião mais bem estruturada, né, nessa periodicidade, né, sentar realmente para conversar e não para ficar naquela coisa do dia a dia, né, aquela coisa mais no automático, muita coisa acaba se perdendo, muita informação acaba não sendo passada, né, a transparência acaba não sendo tão grande assim. Então a gente precisa desse momento para sentar, né, para o líder e para o liderado sentarem e realmente terem uma conversa para falar tanto da vida profissional quanto da vida pessoal. Eu acho muito legal, eu gosto também muito de trabalhar a parte de desenvolvimento pessoal na one-on-one. Pô, vamos conversar aqui, vamos ver quais são os projetos, o que você está estudando, o que você está aprendendo. Exato, isso aí. A parte de alinhamento também de expectativas. Pô, esse projeto aqui vai dar certo, não vai dar certo. Tudo isso é muito bom porque é um momento que eu falo aqui tanto como líder quanto como liderado. Uhum. Eu sei que eu tenho aquele momento na semana para conversar sobre aquilo e eu vou levar minhas angústias e eu peço que os meus liderados tragam as angústias dele, o que está te deixando mais nervoso, o que está te causando aquela dor de cabeça do dia a dia. Eu acho que como é que a gente pode resolver? Como é que pode resolver? Construir algo melhor juntos? Eu acho que é importante porque as pessoas se sentem de fato ouvidas, né? Exato. Né? E não é só ouvir, né? É ouvir e realmente ajudar, né? A melhorar, né? Uma prática também que eu aprendi no one-on-one, talvez no começo eu não tinha tanto isso, mas hoje para mim é muito difícil ficar fazendo uma coisa só. Acho que isso eu tenho um pouco de déficit de atenção, né? Aí, mas na one-on-one eu faço questão de deixar o meu celular virado de cabeça para baixo e vou prestar 100% de atenção. Isso me ajudou também, não só no one-on-one, né? Eu acabei transmitindo isso para outras áreas, mas foi a one-on-one que foi a iniciativa para eu fazer isso. Eu falei, cara, não, esse momento aqui, principalmente quando é com os meus liderados, esse momento é dele, não é meu. Exatamente. Então eu vou virar meu celular e vou
escutar o que ele tem a me dizer. É isso aí. No começo não fazia muito isso e eu percebi que É importante quando eu fazer. mudei esse costume, melhorou muito as one-on-ones. Perfeito. E a gente tem uma que é quase um one-on-one também, né? Uhum. Que é o nosso Café com CEO. Isso aí a gente é basicamente uma one-on-one, mas o que acontece? A gente identifica, né, que numa empresa que vai crescendo, a gente, os sócios principais, né, os sócios fundadores, né, os que estão ali há mais tempo, não é muito o caso aqui na Plix, mas acaba se distanciando um pouco das pessoas, porque a empresa naturalmente vai crescendo. Nós éramos uma empresa ali de 4 pessoas 9 anos atrás, hoje nós somos uma empresa de 50, então naturalmente não tem como ter o envolvimento, né, e sentar para conversar diariamente com todo mundo. Então o que a gente fez? A gente fez uma iniciativa chamada Café com CEO, onde a gente sorteia 2 pessoas por mês para sentar com o CEO só para a gente colher feedback, né? Então é entre o RH e o CEO, vai eu ou a Michelle sentando junto com o Felipe, só para a pessoa levar o seu feedback sobre a empresa. Então a gente não está no papel de passar o feedback para a pessoa, isso a gente faz em outro momento, a gente está só para ouvir, para entender qual é a visão dela em relação aos processos que ela está envolvida, em relação à área dela, em relação ao crescimento que ela vai ter na empresa. E é muito legal, a gente já teve muitas iniciativas saindo de Café com CEO, a gente já conseguiu identificar vários pontos de melhora no Café com CEO, e é bem legal que as pessoas colocam até... Muitas pessoas levam pauta. Uhum. Já teve gente que levou pauta impressa até pra... esse ponto aqui eu acho que tá legal, esse aqui eu acho que não tá, esse aqui a gente tem que continuar fazendo, é muito massa, esse aqui a gente pode fazer diferente. Então, é o momento onde a gente realmente colhe e entende a visão de todo mundo, do estagiário até... do estagiário do marketing até um head de área, a gente... entende como é que tá a visão em relação aos processos, em relação à sua visão, né, frente à Aplix, né? Inclusive, você trouxe um ponto aí no Café com CEO que não é o momento da empresa dar feedback, sim receber do colaborador, de quem está participando ali do Café com CEO. Então eu já queria entrar em outro ponto, que a gente fala muito sobre o desenvolvimento contínuo, e a gente tem uma prática que também é muito legal, que é a do feedback 360. Uhum. Que a gente trabalha a parte de não só de fazer o feedback 360, mas também depois de construção de um PDI, de um processo de desenvolvimento individual. Uhum. Fala um pouquinho sobre isso. Assim, a gente faz tanto feedback livre, né? A gente incentiva as pessoas a enviarem, a gente tem uma plataforma para isso também, né? Para enviarem feedback e para pedirem feedback, né? Então a gente faz feedback contínuo, né? Esporádico, né? Conforme for a necessidade. E aí a gente tem um momento mais formal, que é a avaliação de desempenho, onde a gente faz essa avaliação 360, né? E aí os pares se avaliam, o líder avalia liderado, o liderado avalia o líder, e a gente escolhe 2 pessoas que a gente chama de stakeholder, né? Que são, por exemplo, se eu trabalho muito contigo do marketing, eu trabalho muito com o Haroldo da renda variável, eu peço para ter uma avaliação dele também, né? Então a gente, cada pessoa escolhe outras 2 pessoas que não são da sua área para terem avaliação. E aí a gente gera um relatório para a gente, né? As pessoas colocam notas em relação aos valores da empresa, né? Os comportamentos, e colocam ali os comentários, feedback, etc. E vale lembrar que essa avaliação, o intuito dela não é ser uma avaliação de resultado, é uma avaliação comportamental. Exato, é uma avaliação de comportamento em si, né? Exato. De como é que está a visão, né, em relação a isso. Então, isso gera um resultado, e aí vai ter alguns pontos de melhoria, né? Naturalmente, sempre tem algum ponto de melhoria que vai gerar o PDI, que é o plano de desenvolvimento individual. Então, se eu identifico ali no meu liderado, por exemplo, que ele está com uma deficiência na organização do tempo, por exemplo, ou ele não está conseguindo fazer alguma coisa que está relacionada, né,
ao tempo, eu coloco ali uma trilha, né, de desenvolvimento. Então, posso colocar algum livro, posso colocar algum curso, posso colocar alguma palestra, posso colocar alguma ferramenta para ele melhorar nesse ponto, né? E aí a gente vai fazendo os PDIs, cada pessoa tem o seu PDI, isso faz com que cada um vá se desenvolvendo, né? Massa. E aí a gente tem, além do desenvolvimento contínuo da equipe, a gente tem um desenvolvimento contínuo da empresa, que vem a pesquisa de clima, né? Exato. E acho que um dos grandes orgulhos que a gente tem, e você como diretor da parte de gestão, pessoal do RH, tudo, que é de a gente ter conseguido mais uma vez receber o selo GPTW. O que foi para você receber desde a primeira vez? O que representa isso? Foi muito bom. A gente conseguiu o selo pela primeira vez durante a pandemia. Então, lá em 2020, aliás, 2021, né? Então, a gente fez o primeiro e foi muito legal, porque, imagina, era uma prova muito grande, né, de manutenção de cultura, porque a gente vivia um momento onde estava todo mundo de home office, então não tinha ali o que a gente vivencia hoje, né, que é todo mundo ali no mesmo ambiente, todo mundo integrado, todo mundo né, conversando um com o outro aqui, conversa de corredor e etc, né? A gente não tinha isso, era cada um nas suas casas, e a gente tinha uma gestão ali através de meios remotos, né? E aí a gente fez o GPTW, foi uma nota muito boa, a gente conseguiu pela primeira vez o selo, foi uma conquista bem legal pra gente. No segundo ano de renovação, a gente conseguiu uma nota até maior, né? Eu acho que isso reflete também a volta ao espaço físico, né? Agora a gente conseguiu pelo terceiro ano seguido uma nota bem alta, a gente conseguiu manter a nota do segundo ano, né? Então a gente tem uma nota... equipe quase dobrada, né? Exato. Que é o desafio maior, né? Equipe quase dobrada, e a gente conseguiu manter uma nota bem elevada. E isso foi uma conquista muito grande pra gente. E os feedbacks que a gente colheu no GPTW foram muito positivos. Então isso traz pra gente aí um senso de conquista, né? E assim, mas o ponto do GPTW não é nem a gente conseguir o selo ou conseguir uma nota boa. É a gente colher feedback, né? Mais uma vez. Ele é a representação, né? Exato. É uma pesquisa anônima, então cada um coloca ali os comentários, coloca o feedback que achar que deve colocar, então a gente consegue identificar também pontos de melhoria, que eu acho que é o grande objetivo, né? É a gente colher aquilo que não tá legal, reforçar aquilo que tá bom e colher aquilo que não tá legal pra gente melhorar, né? Isso aí. Vamos sair agora um pouco de desenvolvimento pessoal e da empresa. Eu queria falar um pouco sobre metodologias. Que é outra coisa que a gente traz na cultura, que você até falou lá no Book Club, a gente implementa muita coisa, e isso é uma coisa que a gente implementou de um livro do Book Club, que é a gestão por OKRs. Perfeito. Explica um pouco, aí eu queria que agora fosse um pouco mais na pegada técnico. Legal. Explica o que é OKR. Tá. E como é que funciona essa gestão. Tá, legal. A gente pegou o modelo de OKR através do Avalie o que Importa, né? O livro do John Doerr. E basicamente, assim, de maneira bem, bem simples, OKR significa Objetivos e Key Results, né? A gente determina um objetivo, esse objetivo ele é qualitativo, né? Nunca vai ser uma coisa numérica, né? Sempre vai ser uma coisa qualitativa. Então, quero ser um grande escritório, quero conquistar alguma coisa, né? E os Key Results, eles são necessariamente quantitativos. E a conquista dos Key Results, né? O atingimento dos Key Results, que são metas de fato, né? Que são coisas realmente quantitativas, onde eu alcanço um resultado de fato, eles têm que traduzir meu objetivo em sucesso. Ou seja, se eu consigo cumprir todos os Key Results ligados àquele objetivo, o meu objetivo está concluído, ele foi traduzido em sucesso porque eu consegui concluir meus Key Results, né? Então,
a gente faz dessa forma, né? E a gente seta ali todos os key results que a gente quer alcançar, né? Todos os objetivos que a gente quer alcançar, né? E os key results que a gente precisa fazer para que a gente tenha sucesso, né, no nosso desenvolvimento. Então a gente faz isso através de sistema, né? A gente tem plataforma que gerencia ali os key results, os OKRs, né? É um modelo muito transparente, porque todo mundo pode ver o OKR de todo mundo, né? Então eu posso ver o OKR do marketing, o marketing pode ver o OKR do RH, o RH pode ver o OKR do comercial. Então todo mundo vê como é que tá o OKR de todo mundo, e isso dá uma transparência para a empresa, né? E sabe como é que tá o desenvolvimento disso também. Massa. E hoje é uma forma que a gente tem também de orientar, né? As pessoas saberem, né? Naquele momento que você está na dúvida do que eu faço, primeiro, qual é a prioridade? Cara, vai no OKR. Vai no OKR, exatamente. Vai se lá, não tá no OKR, olha o OKR, ele não é prioritário. Ele é a prioridade. Exatamente. Isso ajuda muito as equipes a se direcionar e a desenvolver, performar cada vez mais. E aí a gente vai falando disso. Eu queria falar um pouco também de outra prática que a gente já falou um pouco, que é do desenvolvimento de líderes. Perfeito. Você falou que lá o Book Club ele foi formado para fomentar a liderança da diretoria. E aí foi passado para todo mundo. E é um outro ponto que a gente tem de foco muito grande, é desenvolver líderes. Perfeito. Eu acho que é uma das coisas mais importantes de toda a empresa, né? A empresa é reflexo da liderança, né? Então, a gente faz aqui um processo onde a gente tem uma trilha de desenvolvimento dos líderes, né? E a gente faz um evento também chamado Fórum de Líderes, onde a gente leva ali conhecimento, né? A gente leva pessoas de fora para falar um pouco sobre os processos de liderança. E eu acho que é muito função da área de gestão de pessoas, da área de RH, tá muito em contato com a liderança, né? Tá fazendo... A gente... Um dos nossos OKRs, inclusive, da área de gente de gestão é ter as one-on-ones com os líderes, né? Para acompanhar, né? Eu preciso entender como que o líder tá fazendo a one-on-one dele, se ele tá fazendo, se ele tá com alguma dificuldade, como é que a área de gente de gestão pode entrar para ajudar. Então a gente pensa muito em como que a gente vai desenvolver ali a liderança para que a liderança esteja consequentemente desenvolvendo os seus liderados, e aí a gente vai ter uma empresa que, né, todo mundo tá puxando um ao outro para cima, né? Exatamente. Inclusive, essa prática na Aplix fez também... É uma das coisas que me ajudou muito na questão lá que eu falei dos livros. Porque a grande maioria dos livros que eu leio hoje em dia, quando não são de marketing, são de liderança. Isso aí. Porque realmente liderança entra lá no aspecto do valor da responsabilidade também. Não é só liderar os outros, é se autoliderar também. É muito importante. Sim. Inclusive, eu vim com a blusa hoje. Do nosso nosso evento. Do Fórum dos Líderes. Exato. Que traduz um pouco aí do nosso trabalho de one-on-ones, PDIs, OKRs e feedbacks. Essa blusa ficou bonita, viu? Legal. Quem foi que fez? Foi o marketing? É um bom trabalho aí dos marqueteiros da empresa. Cara, e por último eu queria entrar num assunto que eu acho que talvez é um assunto que mais gente tem interesse em entender, que é o resultado da tua trajetória aqui dentro, é o que a gente celebra lá no Team Day, que é essa tal de partnership. Perfeito. Conta pra gente, como foi essa ideia de criar partnership e o que é partnership? Assim, partnership é uma coisa que ficou até, de certa forma, dentro do mercado financeiro, ficou até um pouco banalizada, né? A gente vê muitos casos, assim, de empresas que dizem ter uma partnership, mas, na verdade, todas as decisões e até o equity, né? As cotas ali da empresa estão nas mãos dos donos, né? E aqui na Aplix não. Aqui, de fato, a gente montou uma partnership onde as pessoas que são sócias efetivas da empresa têm voz, né? Elas sabem primeiro até sobre alguma decisão que a gente precisa tomar que é mais estratégica para a empresa. Então, assim, a
A partnership, ela nasceu mais ou menos ali em 2015, 2016. Explica um pouquinho o que é partnership, para caso alguém não saiba. A partnership é uma... Assim, o próprio nome já diz, né? É o formato de parceria, né? Então, como que a gente vai ter acordo de sociedade, né? Quais regras vão estar aqui regulando a nossa relação perante a empresa. Exato. Então, basicamente, é o conjunto ali, né, de regras, de coisas previstas para que a empresa esteja... nosso relacionamento perante a empresa esteja saudável, né? Então, assim, a gente... Eu acho legal que ela traduz o que tu falou, inclusive, na sua entrevista. Exato. Que é que, na verdade, a gente não procura colaboradores, a gente não procura estagiário, a gente procura possível sócio. Exatamente. E entrar na partnership quer dizer que você se torna o sócio efetivo. Exato. Do negócio. E quando você entra como sócio, você tem que ter regra, né? Como que você... como é que você compra cota, como é que você vende cota, como é que você... enfim, assim, todas as regulações de sociedade, né, de convivência societária, elas precisam estar ali acomodadas no acordo, né? Então, isso é a partnership, né? E nasceu lá atrás, né? Foi um processo bem longo, passou por vários advogados ali, né, escrevendo uma coisa, muda outra. Partnership é um negócio vivo, né? A gente vai entendendo alguma regra que tá, né, que agora não faz sentido, a gente muda. Então, a gente tá sempre revisitando a partnership. Isso é um trabalho também que o Alberto fez, né? Que foi fantástico, foi sensacional. E hoje as pessoas têm realmente regras muito bem definidas, e eu costumo dizer que a Aplix, ela se tornou a prova de sócios, inclusive sócios fundadores. Isso foi uma das coisas que me atraiu bastante, que não ficam aqui, a empresa não vive por eles, né? Se eles não estiverem gerando valor, ou se eu não estiver gerando valor, a empresa pode simplesmente, né, o comitê de partnership pode decidir que vai comprar minhas cotas e eu saio da empresa. Então não é porque eu sou sócio, ou porque o Felipe é fundador, o Alberto é fundador, que pode parar de trabalhar, pode parar de gerar valor ali para o negócio, né? Na verdade, tem que estar todo o tempo gerando valor para que a partnership continue valendo, inclusive para eles. Então, e aqui também a gente não tem diferenciação de regra entre fundador, entre quem acabou de entrar na partnership, né? Então a gente não tem diferenciação de regra, todo mundo está na mesma regra de convivência, e eu acho que isso é uma coisa que traduz um pouco também da nossa transparência, né? Do nosso pertencimento, né? Da cultura que a gente tem de tratar todo mundo da mesma forma, né? Massa. Cara, fenomenal o assunto. É um assunto que eu gosto muito de falar. Não é à toa que eu perturbo muito você para conversar sobre essas coisas. E é uma oportunidade muito legal da gente levar isso para as pessoas, para os clientes entenderem muito como é que funciona dentro da empresa, para quem quiser entrar na Aplix poder assistir isso e ver. Eu queria pedir um pouco de desculpa para vocês por a gente ter se estendido muito, né, porque foi muito assunto, mas espero que vocês tenham gostado. Depois mandem um feedback pra gente. E Gustavo, eu queria que você deixasse uma última mensagem para quem tem interesse em entrar na Aplix, quem quer conhecer mais, quem quer entender mais da cultura da Aplix. Manda uma mensagem aí como representante da nossa cultura. Legal. Bem, eu acho que quem tem um espírito de empreendedor, né? Que tem um espírito realmente de querer fazer alguma coisa junto com outras pessoas, vai para um lugar muito bom, né? Vem para um lugar muito bom onde as pessoas realmente conseguem crescer bastante. Eu acho que a gente está numa cultura muito legal, muito densa, onde todo mundo está bem alinhado em relação aos nossos valores, em relação à nossa missão. Tá todo mundo caminhando ali para a nossa missão de levar qualidade de vida e bem-estar para os nossos clientes.
E assim, a gente está de portas abertas, né? A Aplix é uma empresa que não fecha portas, né? A gente não deixa de conversar com as pessoas, a gente está todo o tempo se relacionando, todo o tempo conversando, entendendo, a gente quer conhecer a história das pessoas. E para quem tem realmente esse espírito de, como a gente diz aqui, morder a mesa, gerar resultado, e realmente fazer uma coisa grande junto com outras pessoas, eu acho que vem para um lugar que é bem propício para isso. Boa. Inclusive, pessoal, deixando um aviso para vocês, a gente tem na Aplix um padrão da gente tem um banco de talentos. Então, mesmo que não tenha uma vaga aberta agora, manda seu currículo pro RH, que quando tiver uma oportunidade a gente vai estar conversando com você. A gente está sempre buscando pessoas boas para trabalharem aqui. É isso aí. Manda seu currículo que a gente vai conversar, e às vezes não tem uma vaga aberta ali, mas pode ser que tenha uma oportunidade. Manda mensagem ali pelo LinkedIn, pelo Instagram, por onde quer que seja. Nem sempre qualquer a gente consegue. Sinal de fumaça, dá um jeito. Manda mensagem. A gente vai tentar responder todo mundo, logicamente, né? Vai tentar ali falar com todo mundo. Nem sempre a gente consegue, mas a gente tenta falar com todo mundo. E a gente sempre... Eu costumo dizer, assim, eu até encorajo as pessoas que vão atrás, né? Eu gosto disso, né? Eu fui atrás quando eu queria trabalhar, eu provoquei, né? Talvez se eu não tivesse provocado, eu estaria esperando até hoje, né? Exato. Então, eu costumo dizer, você quer, cara, vem atrás, né? A gente já teve gente que bateu na porta aqui, querendo oportunidade, a gente conversou, né? E se fizer sentido, tanto para a pessoa, para o momento profissional, quanto para a empresa, a gente vai seguir, e eu acho que tende a fazer uma coisa bem legal juntos. Né? Show. E também para quem quer entender um pouco mais da Aplix, um empresário, alguma coisa, também eu tenho certeza que a gente tá sempre conversando aí, trocando ideia, até trazer boas práticas sempre é bom, né? É isso aí. Cara, muito obrigado por participar desse nosso podcast aí, que foi um pouquinho maior, mas foi muito bom, muito conteúdo legal. Espero que as pessoas entendam mais agora da cultura da Aplix. E se vocês quiserem que a gente fale mais sobre cultura, mais de algum desses temas que a gente conversou hoje, deixa um comentário aí, manda mensagem no nosso Instagram, manda mensagem no nosso LinkedIn, que a gente faz outro podcast, traz o Gustavo para conversar, pra gente falar de mais coisa. Boa, um processo, é uma coisa bem ampla, né? Tem muito assunto aí. Exato. Exatamente. Gustavo, brigadão. Eu que agradeço, foi uma honra para mim estar aqui. Valeu. Pessoal, muito obrigado. Lembrem-se de curtir, compartilhar esse material que a gente está fazendo com todo carinho para vocês. Valeu e até a próxima.